Obrigado, Thiago. Boa noite, gente. Tudo bem com você? Sobrevivendo ao finzinho do retiro? Pronto para voltar para casa amanhã? Pronto para trabalhar quarta-feira? Não, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Mas é a vida, né? A vida continua, a gente tem que voltar. A gente tem que trabalhar e já eu estou voltando. Quero agradecer, a gente começar nosso tempo de reflexão na palavra do Senhor. Quero agradecer por esse tempo que eu passei com vocês aqui. Esse é meu último momento com vocês agora, compartilhando da palavra do Senhor. Não, amanhã vai ser mais legal ainda. O pastor Ivan termina essa exposição que a gente está fazendo, dividindo aí os nossos temas, falando sobre a fidelidade de Deus e a nossa fidelidade ao Senhor. Você vai ter mais um tempo ainda de ser abençoado amanhã pela manhã. Eu consegui uma carona para Brasília hoje à noite, eu volto hoje à noite para pegar um voo amanhã cedinho. Não é porque eu estou dormindo mal ou porque eu não gosto de vocês, é porque eu estou com muita saudade da minha mulher e do meu filho mesmo. Eu podia chegar amanhã para vê-los às 7 da tarde ou chegar amanhã para vê-los às 7 da manhã. E eu fiz uma escolha sensata de agradar minha mulher, chegar às 7 da manhã. Tá bom? Então, eu pego um voo aí na madrugada e volto amanhã cedinho para estar com eles e assumir um compromisso que eu tenho lá na igreja amanhã à noite também. Tá bom? Mas eu queria agradecer esse tempo com vocês, me senti muito honrado. E ontem eu até falei em nome da nossa igreja, né? Mas eu sou batista agora, mas a gente precisa falar isso alto. Mas eu me sinto em casa quando eu estou com vocês. Eu sou daqui de origem, eu disse isso para vocês desde o início. Fui batizado aqui, fui pastor aqui. Então eu tenho o privilégio de ter vocês como meus irmãos, mas também como parte da minha história. Antes da gente começar esse nosso tempo de reflexão na palavra, eu queria divulgar algo para vocês, que tem a ver também com o meu ministério, junto com mais 4 amigos. Põe na tela, Lucas, por favor. Junto com mais 4 amigos, eu tenho organizado um podcast, chama Fora de Sala. É o nosso podcast de portas abertas. E nós 4, junto com o Edu, que é o nosso chefe. O Edu é pastor na cidade de São Paulo. Ele foi nosso aluno de nós 4 ali. Nós temos um podcast que ele serve para responder as perguntas dos nossos alunos, das pessoas da nossa igreja, que faz parte daquilo que a gente não tem tempo de responder na sala de aula, por isso chama Fora de Sala. Sabe aquela pergunta que o professor disse, falou assim, nossa, precisava de uma aula inteira para responder? Sabe aquele momento que você vira para o seu pastor na EBD e fala assim, pastor, mas e isso? E precisa de um tempão e ele fala assim, me pergunta no intervalo e a gente conversa. A gente começou esse podcast exatamente para isso. Eu sou professor de Novo Testamento, o Lucas é professor de Teologia Sistemática, o Joel é professor de Prática Pastoral e Filosofia, e o Felipe é professor de Antigo Testamento, e o Edu, ele manda na gente. Então, nós juntos aí, não é um podcast da Palavra da Vida, é um podcast de 5 amigos que tentam servir as suas igrejas. Nós somos de 3 igrejas diferentes aqui. Nós servimos as nossas igrejas, servimos os nossos amigos com esse ministério. Então, se você puder e se você quiser, abre aí no seu Spotify, abre o seu Instagram, não é pecado agora, tá bom? Ninguém vai fotografar você igual fizeram comigo de manhã, foi sacanagem. Na verdade, eu queria fazer um comentário, abre um parênteses. Eu tinha curado isso no meu coração, mas voltou. Eu mexi no meu celular de manhã porque foi armado. Apitou no meu celular, como Seb marcou você num post. Ou seja, tinha alguém mexendo no celular para me marcar e aparecer no meu celular, para me fotografar usando o celular. Então eu só queria dizer, cuidado, artimanha de Satanás, você missionário do maligno que fez isso, que Deus te pegue na saída, tá bom? Mas essa é a minha explicação, vocês da fotografia são bênção, enquanto bênção forem, tá bom? Abre o seu Spotify, abre o seu Instagram, segue a gente aí, foradesala.pod, tá bom? Lá você pode seguir os nossos perfis também. Eu tenho um podcast só meu, essa série em Romanos que eu fiz, um panorama com vocês aqui em Romanos 8, faz parte de uma série que eu terminei de pregar nos jovens da nossa igreja agora em 7 mensagens. Eu compartilhei 3 delas com vocês. Essa é a última. Se você quiser ouvir as outras, no meu Instagram lá, você pode entrar lá. Você vai ver o link do meu podcast pessoal, que não são entrevistas, não são nada, são só as pregações lá da nossa igreja e de outros lugares. Algumas exposições que eu tenho tido o privilégio de fazer em encontros com jovens e adolescentes e por aí. Tá bom? Você seguindo a gente abençoa muita gente, a gente não vai ficar rico, não vai ganhar nada com isso, a gente já descobriu isso, já estamos tentando faz um tempo, não deu certo, mas quem sabe te abençoa de alguma maneira o que a gente está produzindo, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já foi abordado na rua por alguém compartilhando de Jesus?
Tipo aquelas pessoas que batem de porta em porta, ou, sei lá, deu uma louca no pastor Tiago, ele levou férias para Jesus na sua igreja, na sua cidade, bateram na sua porta. E alguém virou para você e falou assim: Jesus tem um plano lindo para a sua vida e Ele ama você. Já ouviu algo desse tipo? Normalmente tem aquelas banquinhas com um design bem retrô assim do pessoal do Testemunho de Jeová, né? Com uma torre na frente assim, o fim está próximo, onde você vai passar a eternidade. E normalmente esses cartazes de divulgação, de evangelismo, eles normalmente são acompanhados de alguns clichês. Deus te ama e Ele tem um plano lindo para a sua vida. Deus te ama e Ele quer fazer grandes coisas por você. E é bem possível que você estava alguma vez no seu pequeno grupo, na célula, no grupo familiar, na aula da EBD da igreja, e você abriu seu coração, compartilhou uma dificuldade, e alguém virou para você e falou assim: fica tranquilo, irmão, somente creia, confia no processo, vai dar tudo certo. E aí você falou assim: mas qual é o processo? Quem inventou o processo? Aonde vai dar o processo? E quem é você para confiar no processo? Mas fato é que a vida cristã às vezes é cheia de clichês religiosos. O cristianismo está cheio deles. E nesses últimos meses, por causa de tudo aquilo que eu e Tamires temos passado, nós temos sido muito encorajados, suportados, confortados e consolados por muitos homens e mulheres de Deus que têm se aproximado de nós. Mas a gente também tem ouvido muito desses clichês que às vezes mais fazem mal do que bem. Várias e várias vezes alguém já virou para a gente e disse assim: já deu certo, e meu filho tem uma convulsão de novo e pior, a gente tem que ficar mais 2 semanas no hospital. Alguém vira para você e fala assim: irmão, somente creia, Deus tem o melhor para a sua vida. E aí eu falei assim: cara, mas Deus nunca prometeu que ia curar meu filho, de onde Ele tirou isso? E aí você compartilha isso com alguém começa a falar assim: não, mas você não tem fé. Não, mas você não acredita nos poderes milagrosos. Eu disse para você que eu acredito, já orei por milagre e estou orando até agora pela vida do meu filho. Mas tem coisas que Deus não me prometeu que faria. E como nós vimos ontem, se apegar à esperança de uma perspectiva bíblica é se apegar às certezas daquilo que realmente virá. Lembra da imagem do trem? Você vê a fumaça atrás da colina, você sabe que o trem está vindo, você ainda não deu de cara com ele, mas é uma garantia, o trilho passa por ali, o trem vai chegar. Esse é o grande dia da glória, que vai vir após os nossos dias de luta. E é por isso que a gente vive mantendo a esperança. E sabe de uma coisa? Por causa desses clichês e dessas experiências com as frases de efeito gospel que as pessoas compartilham com a gente começa a se tornar um tanto quanto cético com as verdades que às vezes existem nessas frases. De fato, Deus nos ama. De fato, Deus tem um plano lindo para a nossa vida. De fato, Deus não perdeu o controle. De fato, nós fomos perdoados de uma vez por todas. Aquele momento que você mete o pé pelas mãos, chuta tudo, estraga a sua vida, está no fundo do poço, e aí você confessa o teu pecado, alguém vira para você e fala assim: irmão, fica tranquilo, Jesus não se cansa dos seus recomeços. É bonito essa, né? Essa eu gosto. Jesus não se cansa dos nossos recomeços. E aí você fica assim: mas é verdade. É verdade. Jesus não nos abandona ou nos manda embora, mas Ele espera e trabalha para que a gente possa de novo restabelecer o nosso relacionamento com Deus através do perdão que Ele conquistou na cruz. E o problema não está essencialmente nas afirmações que são feitas, mas na dificuldade da gente compreender como essas afirmações verdadeiras e poderosas podem transformar o nosso dia a dia. Se você ouviu tudo que você ouviu ao longo desses dias que nós estamos juntos, se você ouviu que você não é mais um condenado, que você pode agradar a Deus e viver uma vida genuinamente espiritual, de que você vai sofrer oposição das mais diversas esferas possíveis, de que Jesus, Ele tem a sua vida nas suas mãos, que você vale muito mais do que os passarinhos, que Ele conta os fios do seu cabelo, e Ele te desafia a perseverar, como vimos hoje de manhã, você deveria começar a considerar agora, perto do retiro, próximo de ir embora, o seguinte: o que eu faço com tudo isso? Como eu coloco em prática tudo isso? E talvez 2 grandes perguntas surjam na sua mente. Como eu então, a partir de tudo que eu ouvi nesses dias, eu encaro de fato a realidade de que eu ainda tenho pecados e que eu luto contra eles?
Como eu vou lidar com as minhas dificuldades à luz da necessidade de perseverança, mas na certeza de que o meu Deus é fiel até o fim? Essas são perguntas que o apóstolo Paulo responde no último bloco de Romanos 8, do versículo 31 ao verso 39. Se você tem sua Bíblia aí, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo, ou ligar sua Bíblia comigo. Em Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. Nós vimos que do versículo 1 ao verso 17 de Romanos 8, Deus, por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito, resolveu o nosso problema do pecado e nos dá garantias em relação a ele. O Espírito habita em nós, somos salvos por Jesus, não estamos mais condenados, podemos viver uma vida que agrada a Deus, somos chamados de filhos dele. Mas também do versículo 18 até o versículo 30, nós vemos como Deus, por meio dos sofrimentos da vida e através das circunstâncias, nos dá esperança de experimentar da glória futura. E agora, Paulo junta nesses versos que são talvez o ápice dessa passagem de Romanos 8, esses dois aspectos. O que eu vou fazer a partir de tudo isso que eu sei então, sobre o que Deus faz em relação ao meu pecado e sobre como Deus me sustenta diante do sofrimento? E agora, como viveremos? Paulo responde no verso 31 ao verso 39, eu quero convidar você a acompanhar a leitura comigo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém, em toda a criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você pode orar comigo mais uma vez? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, que as palavras da minha boca e aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração reflitam a tua voz essa noite, seja um veículo do que o Senhor tem para nós, e nada além disso. Essa é a minha oração por mim, por cada um daqueles que hoje do teu povo estão aqui para ouvir o Senhor diante de ti. Amém e amém. Agora, numa série de perguntas e respostas, e Paulo faz 3 perguntas aqui, nós vamos ver como ele nos ensina a viver a vida diante dessas duas realidades, do que Deus fez em Cristo pelo Espírito para com os nossos pecados e para a nossa vida de sofrimento. E a primeira pergunta que Paulo faz é exatamente essa: e agora? Como viveremos diante desse Deus? E agora? Uma vez que tudo isso é verdade sobre nós, como nós vamos viver à luz de tudo que Deus tem feito por nós e em nós, através de Cristo Jesus? E o verso 31 mostra que Paulo olha para trás e ele faz uma pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? A justificação pela fé, a habitação do Espírito, o perdão dos pecados, a liberdade da escravidão da lei, a intercessão do Espírito nas nossas orações, como o versículo 26 e 27 mostra, o orquestrar de Deus através das circunstâncias, aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem, agindo em meio a tudo e governando tudo de maneira soberana para a nossa transformação. Paulo pergunta: e agora? Diante de um Deus que faz tudo isso, o que nós vamos dizer? O que nós vamos questionar? O que nós vamos se opor? Veja quantas coisas Deus já fez.
E ele, inclusive, ao refletir e olhar para tudo isso, ele chega numa conclusão: não falta nada. Diante de tudo aquilo que Romanos 8 declara, não falta nada. Não é à toa que alguns estudiosos chamam Romanos 8 de o coração da Bíblia, porque Romanos 8 lida com o nosso passado, Romanos 8 descreve o nosso presente, e Romanos 8 aponta para o nosso futuro. Estávamos condenados, mas não somos mais. Estamos habitados pelo Espírito, e por causa disso, podemos fazer morrer os feitos do corpo, nosso presente. Nós aguardamos a revelação dos filhos de Deus, nós aguardamos a nossa adoção completa, o dia da revelação da glória final, o nosso futuro. E a grande mensagem do Evangelho, de que um dia Deus, em Jesus Cristo, veio restaurar todas as coisas, está declarada nesses versículos. E então Paulo faz questão de lembrar que se Deus fez tudo isso, se Deus dá inclusive o seu Filho, veja o verso 32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, será que Ele também não vai nos dar todas as outras coisas? E aí a gente começa a pensar: se Deus deixou eu sonhar, se Deus deixou eu tocar, é porque Deus vai me dar. Tem base bíblica, galera, Ele não viajou totalmente, não. Mas aí é a pergunta que a gente precisa aprender a fazer na Bíblia, toda vez que a gente vê essa expressão, as coisas. E a pergunta é simples. Depois de você fazer 6 semestres de grego, 2 de exegese e um mestrado, você descobre qual é. A pergunta é: que coisas? Fácil, né? Quando você vê a palavra estas coisas na Bíblia, faça a pergunta: que coisas? E aí você vai descobrir uma coisa: o contexto é rei e ele reina sobre o significado. Coisas têm a ver com o que ele disse antes e com o que ele vai dizer depois. Coisas têm a ver com o bloco na onde ele está escrevendo. Coisas têm a ver com o livro no qual essa passagem faz parte. Está ali. Você tem que procurar as coisas ali em volta. Sabe que coisas são essas? Todas essas coisas são todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Todo o perdão que nós temos no nosso Senhor. Toda a provisão que nós precisamos, todas as promessas que são garantias para nós, todas as certezas que Ele firmou para a gente. Se Deus nos deu a Jesus Cristo, será que Ele também não faz com a sua própria palavra garantia de que todas essas coisas que Paulo está escrevendo que são verdade, Ele vai dar também? Ele vai dar graciosamente, Ele vai dar por nós. Agora, nós normalmente não lidamos bem com isso, porque nós não estamos acostumados a relembrar de todas estas coisas que Deus tem nos dado, porque Ele nos deu Cristo Jesus. A gente não está acostumado a contar as bênçãos e ver quantas elas são. A gente não está acostumado a olhar para trás e ver ao longo desse último ano quantas coisas incríveis Deus já fez. Você fez isso agora na virada do ano? Além de prometer que você ia emagrecer, que você ia juntar dinheiro, de que você ia viajar, que você ia pedir sua namorada em casamento. Pega a dica, pega a dica. Você olhou para trás e falou assim: uau, quantas coisas incríveis Deus fez. Esse é um exercício de fé saudável, gente. Exercitar a memória e colocá-la diante do trono de Deus, para contemplar a grandeza de Deus, é saudável para a nossa espiritualidade. Transforma a gente de dentro para fora. Essa prática de trazer à memória a bondade de Deus pode curar o seu coração, pode curar a sua alma, e você pode começar a se sentir mais estimulado a viver diante das lutas que você está vivendo agora. Porque quando você olha para trás e fala assim: uau, quantas coisas Deus já fez, será que Ele não vai fazer de novo? Será que Ele ainda não está fazendo e eu que não estou vendo? A gente precisa aprender a olhar para trás, como Paulo faz, e perguntar: o que eu posso dizer diante de todas essas coisas? E agora, como que eu vou viver, uma vez que eu tenho esse Deus? Agora, uma das palavras mais incríveis desse bloco é a metade do versículo 31, em que ele diz: Deus é por nós. Deus está a nosso favor. Deus joga no nosso time. Eu não sei se você sabia, mas Deus não faz gol contra. Deus não erra escanteio. Deus cobra falta melhor que o Roberto Carlos.
E se Deus é por nós, se Deus joga no meu time, como essa verdade do Evangelho transforma a minha oposição que eu sofro na escola porque eu me posicionei em relação à minha fé no Senhor Jesus. Quando no meu trabalho eu disse para o meu chefe que eu não ia fazer o que ele estava me pedindo porque aquilo era imoral e mentiroso. E aí você começa a pensar assim, é melhor eu fazer porque senão vai ficar todo mundo contra mim. É melhor eu fazer porque eu vou ficar excluído. É melhor eu lidar e depois eu peço perdão porque é melhor pedir perdão do que permissão para fazer as coisas. E aí você começa a pensar que é muito perigoso ter os outros contra você. Mas você só tem medo de ter os outros contra você quando você se esquece de que o seu Deus é por você. Porque quando você vive a vida à luz da verdade, de que Deus é por você, você não tem medo de enfrentar um dilema na faculdade. Você não tem medo de permanecer fiel no seu casamento. Você não tem medo de se sentir confiante diante da sua doença ou da doença de alguém perto de você. E talvez a gente também precise aprender a dizer: Deus é por mim. E aí a desgraça está acontecendo na sua vida, e no pé do penhasco você precisa olhar para baixo, e parece que você vai cair. Você precisa dizer: eu estou aqui firme, porque Deus é por mim. E naquele momento da crise de ansiedade, de angústia, você deita a cabeça no travesseiro e você precisa começar a falar com a sua alma, como o salmista faz lá no Salmo 42, por que você está tão abatida, minha alma? E a gente precisa começar a respondê-la dizendo: Deus é por você, Pedro. Deus é por você, Tiago. Deus é por você, Rafael. Deus é por você, Luísa. Deus é por você. Ele joga no seu time. Deus não está de sacanagem com a sua vida. Deus não está bagunçando com você e tirando sarro disso. Deus é por você. E como Paulo vai perguntar, se Deus é por nós, então quem será contra nós? E a resposta não é ninguém. A resposta é todo mundo que não joga no time de Deus. Mas todo mundo que não joga no time de Deus não está à altura desse Deus que batalha por nós. Não tem o que Ele tem, não é quem Ele é, e não tem essa segurança que nós temos. Agora, esse Deus que é por nós, que nos deu de Jesus Cristo, que é a maior preciosidade que nós temos, e que por causa disso nos deu todas as coisas, também é o Deus que faz a gente começar a fazer uma terceira pergunta. Se Jesus é a maior das bênçãos que eu precisava, e Jesus é tudo que eu tenho, e se Deus promete que Ele vai me dar todas as outras coisas que eu preciso, Ele já me tem dado, será que então aquilo que eu estou pedindo e eu não tenho, eu realmente preciso? A gente precisa começar a considerar isso. Se Deus não me deu, e Ele vai me dar todas as coisas ao molde da grande graça do Senhor Jesus Cristo, se Deus não me deu, não é bom para mim. Se Deus não me deu, eu não preciso. Se Deus não me deu, não é para mim. E aí talvez você comece a considerar que aquela faculdade que você tanto queria estudar, talvez seja safadeza sua que não estudou o suficiente. Mas talvez é a terceira ou quarta vez que você está prestando esse concurso, bater na cabeça e você ainda não percebeu que Deus não te deu porque não é para você. Porque se for bom, Deus te dá. Mas se não for para você e for fazer mal, é melhor parar de insistir, porque às vezes na sua providência Ele permite até as coisas que não são tão boas para disciplinar a gente ao longo do caminho. Então preste atenção. Se tem uma parada que você está insistindo demais, que isso dá sentido para a sua vida, e você acha que você vai ser plenamente feliz quando você conseguir isso, e isso não é Jesus, cuidado. Talvez você encontre algo que está roubando o seu coração, e você quer tanto, 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 que talvez não seja bom para você, que talvez seja perigoso você ter, que talvez faça mais mal do que bem para você. Queridos, Deus fez grandes coisas por nós, e a maneira como Ele lida com o nosso pecado, e a maneira como Ele lida com o nosso sofrimento, muda a nossa perspectiva. E essa é a segunda pergunta que eu queria fazer para você, e essa é a segunda pergunta que o apóstolo Paulo faz. Ele começa: e agora? Como viveremos diante desse Deus? Nós vamos contar as bênçãos, nós vamos nos contentar com o que Ele já nos deu, nós vamos saber que Ele é por nós nos momentos difíceis. Mas agora veja o verso 33, ele pergunta:
quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e que ressuscitou. E Ele está à direita de Deus e intercede por nós. E depois de questionarmos como nós vamos viver diante desse Deus, a segunda pergunta que a gente faz é: como então eu vou olhar para os meus pecados e para o meu passado? E para o que dizem sobre mim por causa deles? Veja, Paulo levanta duas perguntas retóricas que são respondidas no próprio texto. Quem vai fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Os não escolhidos de Deus. Todos os outros que não fazem parte do povo de Deus vão apontar o dedo na minha e na sua cara, dizendo: você não é digno, você não é bom o suficiente, você não chegou lá, não tem motivo pelo qual Deus amaria você, você não acerta sempre, você não é perfeito. Vai todo mundo levantar oposição contra você, vai todo mundo questionar e acusar você. Mas quando Deus diz, através do apóstolo Paulo, é Deus quem nos justifica, então ninguém pode nos condenar, Ele está lembrando algo muito claro para a gente, e muito poderoso para nós. Vão levantar acusação contra a gente, vão nos julgar, vão nos condenar, mas Jesus já resolveu o nosso problema do pecado de uma vez por todas. E toda a culpa que atribuem a nós, Jesus já carregou na cruz do Calvário. E tudo que as pessoas dizem que nós somos por causa do que fazemos, se fomos lavados por Jesus, nós fazemos, mas não somos. Porque a nossa identidade agora está segura em Jesus Cristo, que nos chama de filhos, porque fomos adotados e chamamos Ele de Pai, como os versículos 19, 20 e 21 nos mostram. Essa é a nossa identidade. Quando fazemos o que não deveríamos, erramos o alvo, trapaceamos no caminho, tropeçamos no erro, caímos em tentação, não é porque somos essencialmente pecadores. O mal ainda existe em nós, mas agora nós somos resgatados. Agora nós estamos sendo transformados. Não somos mais escravos do pecado. Nós somos santos, no processo de aprender a viver em conformidade com a santidade que habita em nós, porque a santidade em pessoa, o Espírito Santo, habita na gente. Então sim, vão nos acusar, sim, vão nos condenar, mas existe um justo juiz, um advogado fiel diante do Pai, que quando Satanás traz as acusações, ele olha para o Pai e fala assim: Pai, fica tranquilo, absolvido, eu paguei a pena. Eu já fui julgado e condenado por esse pecado que o diabo traz aqui diante do Senhor. É o que disse ontem para você. Sabe por que Deus olha para você e não joga um raio na sua cabeça? Porque Ele olha para você e Ele vê o Filho. Porque você foi unido ao Filho pelo Espírito. Você é cordeiro com Ele. E o caráter dele foi atribuído a você quando pela fé você creu nele e recebeu a justiça dele imputada a você. Você é justo, embora esteja aprendendo a viver uma vida de justiça. Você já é justo. E quando o Pai olha para você, Ele não te condena, porque aquele que morreu e ressuscitou está à direita de Deus, intercedendo por nós, garantindo com a sua presença no céu, de que nada vai estar diante de nós e o nosso Deus para toda a eternidade, porque Jesus é a nossa ponte e o nosso acesso livre ao nosso Pai. E essas duas perguntas, quem vai fazer acusação, quem vai nos condenar, nos lembram que quando a acusação vier e a condenação for proferida, elas não são mais a palavra final sobre nós. Você vai pecar, querido, de novo, talvez hoje à noite ainda, talvez amanhã de manhã, talvez hoje à noite e amanhã de manhã, 2 vezes. Mas você não é mais, por causa do que Cristo fez por você, o resultado das suas escolhas erradas. Vão dizer ao nosso respeito coisas que acham que o nosso comportamento determina quem nós somos. Mas mesmo em meio aos nossos erros, nós temos a segurança de que a gente não se relaciona mais com Deus por medo. A gente não se relaciona mais com Deus com barganha. A gente não se relaciona mais com Deus tentando agradar a Deus pelos nossos atos de justiça e o nosso esforço próprio.
se você está em Cristo Jesus, se você creu em Cristo Jesus, você tem a oportunidade de viver livre e leve, sabendo que o seu Pai não te manda embora, mesmo quando você faz as maiores burrices da sua vida. Na verdade, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 6, é ali onde abundou o pecado que superabundou a graça de Deus. Essa é a nossa tendência, né? Não sei se você já teve essa experiência, acontece comigo algumas vezes, e como eu peco bastante, acontece várias, na verdade. Mas sabe aquele momento que você precisa pedir perdão para Deus em oração? E você vai até Deus assim, e você chega lá para Deus e fala assim, meio com vergonha, sabe? Aí você põe a mão no bolso e fala assim, então Deus, o que eu vim falar mesmo? Eu queria pedir perdão de novo, por aquilo lá que o Senhor sabe que eu fiz. Às vezes eu acho que Deus olha para a gente, totalmente heresia, tá? Não está na Bíblia agora, só imagina comigo. Às vezes eu acho que Deus olha para mim, para você e fala assim, de novo o quê? E a gente fala assim, de novo, Deus, aquilo lá que eu pedi perdão ontem, o que eu pedi perdão semana passada, aquilo que o Senhor sabe o que é. Ele, mas, de novo? Você pediu perdão semana passada sobre isso, né? Eu pedi. Ele, então já foi, meu filho. Isso não está mais entre nós. Não é mais de novo. Porque quem tem uma máquina de xerox para ficar estampando os erros do passado na nossa vida é Satanás, não tem essa máquina no céu. Esse é o trabalho do diabo. Ele imprime no inferno aquilo que você fez e coloca na janela da sua vida e diz assim, indigno. Mas o nosso Deus, como ele diz em Isaías 43, 25, ele é aquele que perdoa os nossos pecados por amor dele mesmo, e dos nossos pecados ele não se lembra. É óbvio que Deus não pode parar de lembrar de alguma coisa, que ele não vai ser Deus, né? Quando Deus fala que ele não se lembra de algo, não é porque só apagou da mente dele. Quando Deus não se lembra de algo, é porque isso não vai ser mais jogado na nossa cara. Porque Deus não nos trata mais de acordo com aquilo que ele esqueceu. Então quando a gente volta com vergonha diante de Deus e constrangido para pedir perdão, tentando convencer Deus de que ele podia dar mais uma chance para a gente faz papel de bobo na presença de Deus. Porque toda a culpa do pecado já foi levada embora por Jesus Cristo. E aí isso é difícil de lidar, mas é por causa do nosso pecado que Jesus vem correndo de braços abertos e diz, vem meu filho, deixa eu limpar você. Aqui diante de mim pedindo perdão é o lugar onde você deveria estar. Então vá, peça perdão pelos seus pecados. E esse é o meu primeiro desafio para você hoje à noite. Não se prenda mais aos seus erros. Seja honesto quanto a eles, peça perdão por eles, abandone-os, busque mudança, mas não confunda sua identidade com eles. Você não é aquilo que você faz, mas você é quem Jesus diz que você é. Porque você não é mais um condenado, você vive como alguém que foi absolvido, porque Cristo puxou cadeia no seu lugar. E então, mesmo em meio aos seus erros, você sabe que você pode correr em direção a Jesus, porque Ele é o seu intercessor. Ele vai apresentar a sua causa diante de Deus, e a sua causa já está julgada, e o veredito já é certo, somos absolvidos pela graça. Então quando você for pedir perdão, peça perdão confiando na verdade do perdão. Não peça perdão achando que você precisa convencer Deus de te dar uma segunda chance. Peça perdão sabendo que Deus já garantiu a eternidade como essa segunda chance. Em Cristo Jesus, você não precisa de outra chance. Seu futuro já está seguro nas mãos dele. Mas mesmo assim você vai, confessa o seu pecado, se arrepende dele, busca mudança, porque você é grato por causa do que ele fez por você. Porque você não é mais escravo desses desejos, você não é mais prisioneiro de todos eles. Mas sabe, não é somente sobre os nossos pecados que o que Jesus fez nos dá uma nova perspectiva. À luz de tudo aquilo que nós vemos em Romanos capítulo 8, a gente aprende também que a gente pode olhar com uma nova perspectiva sobre as nossas dificuldades. E aí, como viveremos diante desse Deus? Como olharemos para os nossos pecados? E a terceira e última pergunta que eu creio que Paulo nos faria é essa: como então, diante de tudo isso, olharemos para as nossas dificuldades? O verso 35 a 39 responde isso. Veja, Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo?
Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Parece que quando a gente começa a lidar com as coisas difíceis da vida, a vida começa a dar errado, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Questionar se Deus nos ama. Se a gente não faz, as pessoas fazem. E a segunda pergunta é, está em pecado? Começa a descobrir o que você está fazendo de errado para ver se Deus te purifica e te liberta disso. Já leu Jó? Funciona exatamente nessa dinâmica. Por isso que no capítulo 1 e 2 Deus afirma 2 vezes, Jó é um homem justo e íntegro. Isso foi dito da boca de Deus, não dos seus amigos do mal. Na verdade, desculpa o pessoal do discípulo que está aí, mas eu li um artigo acadêmico recentemente de um acadêmico do Antigo Testamento que ele dizia que os amigos de Jó eram todos seminaristas do primeiro ano do seminário. Eles sabiam a resposta de todos os problemas do qual o Jó não tinha nem perguntado para eles quais eram. Brincadeira, esse artigo não existe, caso você não tenha percebido a piada. Mas às vezes as pessoas lidam com o nosso sofrimento assim. Quando elas olham a gente passando por tribulação, pela angústia, pela perseguição, pela fome, pela nudez, pelo perigo, pela opressão do Estado, a espada, parece que Deus não nos ama. Deus nos deixou. E esse problema, essa luta, ela é presente nas mais diversas circunstâncias. Você pode ver que tem de tudo aqui, de tudo um pouco. Tem coisas internas, a angústia. Tem coisas não causadas por nós, a tribulação. Tem a maldade dos outros, a perseguição. Tem as circunstâncias da vida, a fome, a nudez. Tem a realidade caída desse mundo, o pecado que nos coloca em perigo. A gente vai passar por um bocado deles, e às vezes passando por eles, a gente questiona, e as pessoas questionam, será que Deus não nos ama? Será que alguma dessas coisas não está nos afastando do amor de Deus, e como Deus começou a amar a gente um pouquinho menos, a gente começou a ter as coisas piores na vida? E talvez essa seja a experiência até do coração do apóstolo Paulo, porque ele cita agora uma passagem da Escritura, ele cita o Salmo 44, e o Salmo 44 é um salmo de lamento, é uma daquelas orações que o povo de Deus faz para colocar Deus na parede. Não sei se você sabia disso, mas tem várias delas na Bíblia. Na verdade, quase 2/3 dos salmos são salmos onde as pessoas colocam Deus na parede. Reclamam com Deus, questionam Deus, lamentam diante de Deus, expõem o seu coração para Deus, e algumas delas elas são corrigidas por Deus, e algumas delas as suas perspectivas são transformadas, elas louvam a Deus, mas algumas delas, elas são até um tanto quanto afrontosos com Deus. O Salmo 88 é um deles. É difícil achar que aquele cara que diz o que diz sobre Deus está certo no final. Mas o fato de eles estarem na Bíblia e fazerem parte da história do povo de Deus e terem sido orados pelo povo de Deus ao longo da história nos lembra que até em meio à nossa angústia, o nosso medo e a nossa dor, e em meio às nossas palavras afrontosas, Deus acolhe todas elas. E é por isso aquelas que o povo de Deus orou ao longo da história foram registradas na Bíblia para nossa edificação. Mas veja que o Paulo recorta um trechinho do Salmo 44, e ele diz, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo olha para a sua experiência e para a perseguição e para a luta de ser um representante de Cristo, e ele diz, Deus, parece que o Senhor me fez para a desgraça, parece que o Senhor me fez para que tudo dê errado, parece que eu sou como uma ovelha pronta para morrer. E veja, Deus, não é que eu estou sofrendo porque eu estou mandando mal, eu estou sofrendo por amor de ti. E se você ler o Salmo 44 depois, você vai perceber uma coisa muito interessante. Paulo é um ótimo pregador das Escrituras. Paulo não usa texto fora do contexto. Se você ler o Salmo 44, você vai perceber que o anseio do salmista é exatamente esse. Não tem pecados do salmista nesse trecho. O salmista olha para a sua vida e fala assim, Deus, eu estou mandando bem, mas está tudo dando errado. E o salmista questiona, Deus, será que você se esqueceu de mim? Deus, será que você virou o seu rosto contra mim? Deus, será que você me abandonou? Esse é o sentimento do salmista. Ele sente que Deus está longe, ele lamenta a opressão, parece que Deus está fazendo pouco caso dele. Mas se você olhar comigo no Salmo 44, no finalzinho, olha que interessante o que ele diz no verso 26. No Salmo 44, no verso 26, ele exclama um grito de esperança, ele pede por socorro.
ele diz o seguinte: levanta-te, socorre-nos, resgata-nos, por causa do teu amor leal. Ele olha para Deus e fala: Deus, vem em minha direção, vem tornar claro para mim o quanto o Senhor me ama, e o Senhor me ama de uma maneira fiel, o Senhor me ama por causa do pacto no qual nós estamos inseridos um com o outro, o Senhor me ama porque o Senhor prometeu que não me abandonaria. O salmista olha para tudo aquilo e diz: Deus, chegou a hora, por favor, vem fazer alguma coisa por mim. E sabe o que é interessante? É que Paulo não cita essa parte do Salmo, mas se você olhar o versículo 37, você vai ver que esse amor pelo qual o salmista clama, Paulo diz que os crentes experimentam quando eles experimentam do amor de Jesus Cristo. Olha o verso 37, ele diz: mas em todas essas coisas, de novo, que coisas? A morte, a espada, o perigo, a angústia. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, somos super vencedores, por meio daquele que nos amou. Algumas versões da Bíblia dizem: por causa daquele que nos amou. Lembra do apelo do salmista? Senhor, resgata-nos por causa do teu amor leal. Sabe onde está o amor leal de Deus por nós? O amor leal de Deus por nós, derramado em nossos corações pelo Espírito, está estampado na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz isso por amor a nós, por amor ao Pai, por fidelidade à aliança. Nós experimentamos do livramento que o salmista clama. Sabe por quê? Porque aquele que foi esquecido em nosso lugar foi o Senhor Jesus. Aquele que sofreu as experiências do salmista de rejeição e abandono foi o Senhor Jesus, que do alto da cruz clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E eu e você hoje não precisamos mais voltar os olhos para Deus e gritar assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus já experimentou esse abandono no nosso lugar, para que a gente experimente todo o amor que Ele tem para dar, por causa que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E é por isso que ele termina dizendo nos versículos 38 e 39, que esse amor de Deus demonstrado através de Jesus é maior do que todas as dificuldades e em todos os sentidos. Veja o verso 38. Ele diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você percebe os pares? Coisas boas e coisas ruins, anjos e demônios, distâncias geográficas, o tempo, os homens poderosos, nada, nenhuma dessas coisas é tão grande, é tão poderosa, é tão perigosa, que dê conta de entrar no meio de nós e do nosso Deus. Jovem, essa é a grande verdade que Deus tem para mim e para você hoje. Nada, nem ninguém entra no meio do nosso relacionamento entre nós e o nosso Deus, porque o amor de Deus por nós é um elo tão forte, que o versículo 29 e 30 vai mostrar para nós, do capítulo 8, é o elo do chamado, da escolha, da justificação, do destino final estabelecido, a predestinação, a certeza da glorificação. É essa corrente dourada de Deus que amarra a gente a Jesus Cristo, que é tão poderosa e tão firme, que nada nem ninguém se coloca entre nós e o nosso Deus, por causa do grande amor com o qual Ele nos amou. E sabe, diante de tudo isso, você não pode esquecer que o sofrimento é uma certeza da nossa vida. Paulo não inventa circunstâncias, ele retrata algumas das suas circunstâncias. Ele enfrenta a espada, ele enfrenta a fome, ele enfrenta a nudez, ele enfrenta a tribulação, ele enfrenta a angústia. Eu enfrento a espada, você enfrenta a tribulação, você enfrenta a angústia. Isso faz parte da vida.
se a gente tem uma certeza nesse mundo, é que a gente vai sofrer. Só que Deus quer trazer para a gente como perspectiva, é que Deus não nos abandonou quando as coisas ficam difíceis. Deus não soltou a nossa mão quando a gente entrou no quarto escuro da vida e a gente começou a ficar com medo. Não é porque a gente não vê que Deus não está ali e não está fazendo. Não é porque em algum momento a gente não sente o amor de Deus que Deus não está nos amando. Porque sabe aquele momento de angústia, de luta, a gente começa de fato a fazer esse questionamento: será que Deus de fato me ama? Será que Deus não está me punindo? Será que lá no fundo eu não estou passando tudo que eu estou passando com a minha família e com o meu filho porque é resultado das minhas escolhas erradas do passado? O amor de Deus não funciona assim. Deus não barganha bênção com a gente e retribui com a gente com maldição. Porque toda maldição que o pecado atrai, Jesus já atraiu sobre ele quando ele se tornou maldição por nós na cruz do Calvário. E é por isso que aquilo que a gente não pode esquecer é que mesmo em meio ao sofrimento, nós somos amados. E que mesmo em meio ao sofrimento, nós temos a certeza, nós triunfaremos sobre eles. Nós triunfaremos sobre eles. E é por isso que se o meu primeiro desafio para você hoje à noite é que você não viva mais preso aos seus erros do passado, o meu segundo desafio é que você não questione o amor de Deus nos dias difíceis. Não questione o amor de Deus nos dias difíceis. Lembra? Dias melhores virão para sempre. E é quando a gente tem a perspectiva calibrada com a esperança da glória, que a gente olha para a dificuldade e diz: é momentânea. Dura 1 mês, 2 meses, 10 anos, uma vida, é pouco diante da eternidade. Por isso, se diante dos seus pecados e diante dos desafios você precisa aprender: Deus é por mim e Deus me ama. Agora você precisa começar a aprender a dizer: eu sou mais que vencedor, porque Deus me ama. A vitória sobre essa tribulação é certa, porque Deus me ama. Ele só não prometeu que seria desse lado da história. É por isso que eu oro pela cura do Rafa, meu filho. Oro para que o Rafa ande bem, que o Rafa respire sem os aparelhos. Peço que Deus derrame graça para que ele tenha suas capacidades cognitivas perfeitas, faça amigos, não sofra tanto bullying. Eu oro por tudo isso. Coisas que às vezes a gente nem pensava que a gente devia se preocupar com os filhos no futuro, né? Mas a condição do Rafa trouxe tudo isso para ele. Mas talvez a luta da vidinha do Rafa dure uma vida inteira para ele. Mas tudo bem, porque Deus ama o Rafa do jeitinho que ele é. E o maior desafio que esse menino vai ter não vai ser para andar, falar ou respirar sozinho. Vai ser olhar para as circunstâncias difíceis que Deus trouxe para ele e dizer: eu triunfarei sobre todas elas, porque na eternidade com Jesus eu vou respirar plenamente, eu vou andar sem muleta e ninguém vai fazer bullying comigo. Essa é a esperança que eu quero que meu filho tenha. Essa é a esperança que me mantém de pé diante dos desafios que ele vai lidar e que a gente já está lidando. Mas essa é a esperança que Deus tem para mim e para você, diante de todas as nossas circunstâncias. Porque, meu querido, talvez você esteja passando por coisas mais difíceis do que eu. Talvez você esteja lidando com problemas mais profundos do que os meus. Mas nada, nem ninguém se mete entre nós e o nosso Deus. Por isso, diante de todas essas bênçãos, nossa visão sobre o pecado e a nossa visão sobre os nossos sofrimentos precisam ser diferentes. A opinião de Jesus sobre nós importa mais do que a opinião dos outros. Eles vão nos julgar, eles vão nos condenar. Jesus nos absolveu. A obra de Jesus garantiu para a gente um novo status. O amor de Deus através de Jesus nos fortalece para passar por todos esses sofrimentos. Sabe os clichês do cristianismo? Deus nos ama e nos quer bem? É verdade. A gente precisa aprender a viver a vida a partir deles. Sabe como você vive a vida a partir deles? Você não se prende aos seus erros do passado. E você não questiona o amor de Deus diante dos dias difíceis. Porque essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho que Paulo expõe tão claramente em Romanos capítulo 8.
Nós somos mais pecadores e mais imperfeitos do que aquilo que a gente acha que a gente é. Mas ao mesmo tempo a gente é muito mais amado e aceito por Jesus do que a gente jamais ousou pensar que nós somos. Essas são duas grandes verdades sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente é pior do que a gente acha, mas Deus nos ama mais do que a gente percebe. Talvez só na eternidade a gente vai ter uma dimensão de tudo isso. Por isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos ama, quem pode nos separar do seu amor? Quem quer que seja, não está à altura do nosso Deus. Não existe pecado ou acusador que chegue aos pés do que Jesus fez por mim e por você. Não existe luta ou dor maior do que o amor de Deus que cura e sara as nossas feridas. Não existe nada mais poderoso do que as garantias que nós temos do Evangelho que Paulo nos mostra em Romanos capítulo 8. Lembra da nossa primeira pergunta? E agora? Como viveremos? E agora? Como olharemos aos nossos pecados? E agora? Como encararemos os nossos sofrimentos? Não se prenda mais aos seus erros do passado e não questione mais o amor de Deus nos dias difíceis. Você pode orar comigo por isso? Feche seus olhos e baixe sua cabeça. Senhor, nós somos gratos pela sua fidelidade. Nós somos gratos por causa do teu amor. Nós somos gratos porque mesmo quando a gente não consegue enxergar a profundidade dos nossos erros, o tamanho dos nossos pecados, as lutas que nós temos são maiores do que a gente acha que dá conta de lidar. O Senhor é fiel até o fim e nos ama de maneira incondicional. O Senhor joga no nosso time e isso faz toda a diferença. O Senhor nos abençoa com toda sorte de bênçãos. O Senhor nos deu Jesus, por que privaria a gente de qualquer outra coisa boa? Quando a gente olha para os nossos pecados, a gente precisa lembrar, nenhum deles é maior do que o teu amor. Nenhum deles é imperdoável diante do Senhor. Quando a gente olha para os nossos sofrimentos, que são muitos, nenhuma dessas coisas pode dar alguma pista de que o Senhor deixou de nos amar. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus experimentou o abandono no nosso lugar. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus experimentou a condenação do pecado no nosso lugar. E por meio da ressurreição, Ele garantiu que aquilo que é verdade sobre Ele, é verdade sobre nós. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua fidelidade. Obrigado, Santo Espírito de Deus, que aplica a nós a fidelidade de Jesus. Obrigado, Deus nosso Pai, que nos adota como filhos, que envia o Filho como presente para nós e não nos priva nem um pouquinho do seu amor. Nos ajuda, Senhor, a não questionar o teu amor nos dias difíceis. Nos ajuda, Senhor, a não se prender aos erros do nosso passado, porque nada nem ninguém pode se meter entre nós e o Senhor, o nosso Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Que a graça do Senhor Jesus continue lembrando para você essas verdades do profundo amor de Deus, da graça de Jesus em todas as circunstâncias, da fidelidade que Ele tem mesmo diante das dificuldades. Amém e amém.